Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Quero convidar você nesse instante para reunir sua casa, ou se estiver sozinho, aquietar seu coração, procurar um lugar tranquilo. Abra sua Bíblia, ore e vamos fazer a leitura do capítulo 13 de Apocalipse. Vamos lá? Que Deus nos ilumine e nos fortaleça. João diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. O cenário que João vê aqui é o cenário do dragão, do diabo, que persegue a mulher durante esses 42 meses, o tempo de que a igreja está no deserto, sustentada por Deus e guardada por Deus, e Deus nos protege por conta do selo, por conta do sangue do Cordeiro sobre nós, o selo do Espírito. Aí João, nessa tentativa de mostrar como que o maligno, o diabo, trabalha para afrontar Deus e a igreja de Deus, aí ele mostra essa imagem dessa besta que surge do mar, emerge, brota do mar das nações, mar povos, né? No verso 1. E ele vê uma outra besta no verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como leão. Então ele via 2 bestas, uma do mar e uma da terra. Observe que no verso 17 do capítulo 12, o dragão, para pelejar contra Jesus, contra o povo de Deus, ele põe-se sobre a areia do mar. É óbvio que o cenário aqui está claro. Se você ler Apocalipse 17, nós leremos mais da frente, Roma era a cidade, essa mulher sobre qual essas bestas estavam assentadas. Essa besta que se viu política nada mais é do que o imperador romano, que tinha sua sede em Roma, que era o sistema daquele tempo, que comercializava almas, que conquistava, que mandava, que dominava. E essa era Roma. E essa besta nasce daí. Para controlar era o imperador romano. E você vai perceber que essa besta que nasce do mar, que é o imperador romano, ele tem, diz o texto, 10 chifres e 7 cabeças. As 7 cabeças, os 10 chifres, significa poder completo, que vem para reinar, para governar, para dominar, para vencer. E se refere aos reis, aos imperadores e governadores que Roma teve desde Augusto, até chegar aqui no tempo de João com Domiciano. Se você ler Apocalipse 17, esses 10 chifres, que é poder completo, eles são governos, autoridades que ainda não existem, mas ainda vão nascer e que vão dar autoridade a essa besta. É como no mundo de hoje, é como se nós tivéssemos um mundo dividido em 10 blocos na Terra, Mercosul, mercado comum americano, europeu, e de repente eles dão autoridade e poder a uma besta para reinar sobre a Terra. É mais ou menos isso. Mas aqui era Roma o imperador. E eles vêm sobre essas cabeças nomes de blasfêmias, eles vêm pelejando contra Deus, lutando contra Cristo. Essa besta que ele descreve no verso 2, ela é semelhante ao leopardo, ao urso, à águia. Essa alusão aqui João faz lá de Daniel 7, daqueles 4 animais, daquelas 4 bestas que se referiam aos impérios no tempo deles, que dominavam. A Babilônia, ao Império Medo, ao Império Persa, se refere a eles. Então João está dizendo que esse império que está ali, o Império Romano, ele é tão
macabro, que ele reúne as características de todos os outros que ele viu, que ele descreve. Aí ele percebe que uma de suas cabeças, né? Uma das cabeças dessa besta, das 7 cabeças, é ferida de morte, mas que ela foi curada, ela como se fosse ressuscitada, e a terra se maravilhou, seguindo a besta, adorando a besta, porque a terra é facilmente iludida, ela gosta de misticismo, ela gosta disso. E aqui é simples, é um daqueles pequenos chifres que nasce forte, poderoso. E aqui no nosso caso, a ideia para João, para o tempo de João, era a ideia de que aquele Nero, aquele homem louco, macabro, que morreu no ano 68, não, surge a ideia do Nero, os redivivos. É o Nero que ressuscita, que volta, que diz que não, ele não morreu, ele foi apenas a parte, mas de lá ele viria e dominava, e ajuntaria o mundo pós ele. É assim que diz o texto. E o verso 4, e adoraram o dragão. Então a função desse povo é adorar o diabo. Ou seja, aquilo que o diabo não consegue, vendo o povo adorar a Deus e querendo ser como Deus, o diabo tenta imprimir isso na terra. Vocês vão me adorar via essa besta. Quando o mundo adora esse sistema de morte, de controle, está aí, ele está adorando o dragão, é o diabo. Verso 4 ainda, também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar com ela? João está tirando textos do Velho Testamento, como se diz, quem é semelhante ao Deus do Altíssimo? Quem é semelhante ao nosso Deus? Quem é Deus como o nosso Deus? Só Deus é Deus. Mas aqui eles querem a glória para eles, para o mundo. Eles estão retirando Deus de cena. Tudo que se refere a Jesus, eles estão tentando jogar de lado. O verso 5. A boca dela proferia arrogâncias e blasfemas e autoridades. Por esse período que a igreja está profetizando na terra das 2 testemunhas, aos mesmos 42 meses, lá do capítulo 11, e ela abriu a boca em blasfêmias contra Deus, contra o tabernáculo de Deus, contra o povo de Deus, contra o céu. Tudo que se chama Deus na terra está sendo agora alvo. E aí vem a ideia, né? Olha o verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Tá vendo? Então essa besta, ela reina soberana. É um período que ela casa com a religião e acha que matou a igreja de Cristo, que venceu. Não vence, é difícil, é impossível. Verso 8, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Já falei sobre isso muito. É lógico que você não vai ver um livrozinho lá escrito. Deus não precisa de livro. Aqui é só para mostrar que o povo de Deus é o povo de Deus. E o que está acontecendo aqui conosco, aqui nessa história, é fruto do amor de Deus que criou tudo através do amor dele. O Cordeiro de Deus imolado há 2000 anos atrás na história, no tempo, no espaço, ele é eterno. Ele é o Cristo vivo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então persevere em Jesus, porque essa fala aqui do capítulo 10 é a mesma de Jeremias 15:2. E Jesus faz uma alusão dela quando o pessoal do Império Romano, junto com a religião, vai prender Jesus, e Pedro saca da espada e corta a orelha de um e quer lutar na guerra. Jesus fala, Pedro, bainha, põe sua espada de novo na bainha, porque aquele que põe a mão na espada, da espada morrerá. Ou seja, amados, o mundo vai colher aquilo que está plantando.
é impossível ficar ileso. Esse Deus de amor que nos amou com amor eterno lá na cruz do Calvário, há de julgar este mundo com justiça. E por isso aqui está a perseverança. Então persevere na prática do bem, na prática do evangelho. Se você usa de misericórdia, você colhe misericórdia. Se você ama, você é acolhido. Então não vá para o braço como este mundo faz. Não pegue em armas. Não fique extremado como está acontecendo no Brasil, na Suíça, na América. Não siga a religião. Não vá em nome da religião achando que está defendendo a família e vai oprimir isso na terra. Não pegue, não faça isso, não extrema. Siga Jesus, persevere no evangelho. E não deixe o amor se esfriar do teu coração. Jesus não precisa de arma, grava isso. Ele vence pela palavra, pela espada que sai da boca dele, que é a palavra de Deus. Então, por favor, não faça isso. Porque no verso 11 vai usar religião. Que religião que está usando no verso 11? Olha aí, ó. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, menos poder. Tá vendo? 2 chifres só. Parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ou seja, tem cara de religião, tem aparência, tá bem vestido. Mas o que sai de dentro é lobo, é falso profeta, é mentira, está enganando. É isso que está acontecendo na terra. E isso aqui se refere à religião do tempo presente. Porque toda a sociedade daquele tempo pedia um culto ao imperador. Esmirna já tinha um templo à deusa Roma, Pérgamo antes de Cristo já tinha um templo ao imperador, né? Eles não faziam questão, era o povo que pedia. E só mais na frente é que isso foi de fato, com Calígula, com Domiciano instalado, eles exigiram culto aos Césares nas províncias. Ou seja, todo morador, todo cidadão romano era obrigado uma vez por ano, em uma dessas províncias, desses lugares de culto, queimar o incenso a César e dizer que César é o Senhor. Ele recebia o certificado de que ele fez. A partir dali, ele podia adorar o que quisesse, era um sincretismo só, era uma mistura só. E isso só prejudicava aquele que de fato amava Jesus. Porque esse nunca ia dizer que César era o Senhor, porque ele sabia que Jesus é que era o Senhor, o Quírios da vida dele, o Senhor da vida dele. Aí entra a perseguição justamente para naqueles que seguem a Jesus, e a igreja sofria. Essa besta religiosa aqui, que nasce com o Império Romano, casa política, casa com religião, tá vendo? Debaixo de um sistema Roma, uma mulher que está sentada ali, sobre 7 montes, 7 colinas, diz o texto, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Exerce toda a autoridade que a primeira besta política deu para ela. Ela conquista o espaço político dela, como tem acontecido na América e está acontecendo o mesmo fenômeno no Brasil. Você nunca viu a religião chamada evangélica no Brasil ser tão politizada e tão política e tão suja e tão nojenta como tem se tornado. Sim, é feio o que está acontecendo, é horrível. E em nome de pautas morais extremadas, adoecidas, não casadas com Jesus. Diz o texto mais ainda, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Ou seja, a função da religião é levar o povo, é unir o povo que quer. Nós queremos segurança como nesse tempo de Roma. Todo cidadão queria segurança, sair para trabalhar e voltar, criar seus filhos, criar sua família, fazer suas viagens sem a presença das quadrilhas de ladrões que tinha naquele tempo, enviar suas mensagens, suas correspondências e ter a segurança de que ele ia chegar. E Roma garantia isso com a Pax Romana. Mas para o cristão que não confessava que César era Senhor, ele era banido de lado, ele era oprimido no comércio, ele ficava sem um emprego, o comércio dele era minado, ele era perseguido, amados. É o que vai acontecer nesses dias. É por isso que a igreja de Jesus vai cada vez menos se revestir da roupagem religiosa e ela vai ficar no anonimato. No anonimato que eu digo, não é sem a voz dela, ela vai continuar pregando, mas você não vai vê-la muito com CNPJ. Grava isso. Escuta o que eu estou falando. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo
do céu faz descer a terra diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que ele foi dado a executar diante da primeira besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E diz o texto, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Ou seja, são milagres, são sinais que ela vai fazendo, mostrando, é isso que está acontecendo, forjando sinais dentro de igreja, forjando misticismo, forjando hipnose, forjando tudo, controlando mentes e corações das pessoas e levando o povo a adorar o diabo, porque você nunca viu o misticismo e o espiritismo tão presente dentro do contexto cristão como nós temos visto. É perverso o que os líderes estão fazendo com as almazinhas do povo, levando-os a adorar Satanás indiretamente. Olha, amados, a todos, verso 16, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Isso aqui é controle, chama-se controle. É por isso que alguns dizem que essa besta, que essa primeira besta, pode ser um metacomputador grandão, imenso, que vai controlar o mundo. Porque ali na internet, via ela, esse sistema é que essa besta está implantada, e todo mundo joga ali suas emoções, seus sentimentos, suas dores, suas doenças, tudo alimenta aquela internet, mundo virtual. E eles se voltam contra a gente e controlam a gente. Nossas vidas nunca esteve tão controladas e não precisa necessariamente de um sinal visível aqui ou na fronte, como diz como era o Velho Testamento, onde os escravos eram selados, eram marcados, onde todos os comércios feitos dentro da província romana tinham o selo do imperador, era marcado. Isso aqui é controle. E olha aqui, amados, eu sei que o mundo está ficando cada vez mais feio, mais horrível. Eu sei que vai vir coisas absurdas da engenharia genética. Vocês vão perceber que as máquinas vão ganhar mais organismo, mais carne. A carne, o humano vai ganhar mais máquina. Seres cibernéticos vão aparecer. Não assustem daqui para frente, porque tudo isso está capitaneado por essa besta que vem recebendo a autoridade do dragão, que é o diabo. Você nunca viu o mundo espiritual e o mundo nosso tão perto um do outro, tão casado um com o outro. Mas lembra, essa primeira besta está para além de um metacomputador. Sim, está para além. Isso aqui é físico, é alguém que vai dominar. Essa religião está para além de uma adoração, é uma religião talvez única na terra, levando todos através de uma religião a adorar o mundo, adorar o diabo, adorar a primeira besta. Olha aqui o verso 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Ou seja, amado, nunca se lutou tanto na terra, nunca um versículo foi tão esmiuçado como esse, para tentar descobrir quem é esse 666. Néron, 666. Se você pegar Hitler, com A sendo 100, B 101, C 103, somando depois vai dar 666. Se você pegar o Papa, né, escrito aqui, ó, naquele chapeuzinho que ele tem, que me falha o nome, Viracis Filidei, se você pegar os valores dos algarismos romanos ali e somar, vai dar 666. Quantos vieram na história dizendo isso? Quantos pegavam os códigos de barra nos produtos que a gente compra? Aquelas 3 barras e sobra uma no início, uma no meio, ou no final. É o 666, é o controle. Está tudo controlado mesmo. Mas o 66 está para além dessas coisas externas. O controle já existe. O 66, amados, é o homem aumentado. 6 é o número imperfeito. É o homem, é número de homem. Nunca vai chegar a ser o 7, a perfeição de Deus. E o 66 é o homem aumentado, é o homem ocupando o lugar de Deus, é o homem tentando banir Deus da terra, é o homem através da ciência fazendo transplantes de tudo, inclusive de cabeça. É a ciência levando o mundo, colocando
imagens dos céus, heliogramas, para que todo mundo adore como se fosse o Cristo. Vai vir absurdos. Mas, por favor, persevere em Cristo. Não pegue na espada, não vá para a guerra. Vá pelo amor, pela esperança, pela fé e vença. Siga Jesus. Esse 666 é número de homem. É o homem e a religião juntos, levando toda a humanidade a adorar o cão. Mas não vencem. Observem lá no capítulo 17, a gente volta a falar sobre isso um pouquinho. Mas Jesus está aqui com você e comigo. Não desanime. Não deixa a desesperança te abater. Não deixe o amor esfriar no seu coração. Mantenha a sua fé viva em Jesus, porque nós venceremos é pela perseverança. E a perseverança, ela não é passiva, ela é ativa. A paciência é ativa, a esperança é ativa, é para frente. Então vamos orar juntos. E nós ainda vamos dar muitas dicas aqui sobre isso. É porque é muita informação para ser dada. Mas grave, você é de Deus. E eu sei que os humanos ficam loucos. Vem uma peste, cria-se uma vacina. Não toma não que vocês vão virar jacaré. Não, isso é mentira. Pode tomar. A boa ciência está aí para nos ajudar. Agora, quem está por trás patrocinando quer controle e poder. Mas ninguém consegue controlar seu coração e sua mente em Cristo Jesus, porque você está selado. Você é de Deus em qualquer circunstância. Ninguém vai te tomar das mãos do Senhor. Então não deixe esse sistema babilônico instalado na terra, tentando produzir uma besta, uma religião única na terra, te seduzir, não. Não adore ninguém senão o Senhor. Somente a Ele adorarás. Vamos orar nesse instante e buscar a face do nosso Deus. Pai celeste, Pai de amor, Pai de graça e Pai de bondade, obrigado por esse capítulo 13 lido. Obrigado porque os irmãos sobreviveram. O Senhor guardou a igreja do tempo de João. E eu sei que o Senhor nos guardará. E eu sei que o nome de Jesus jamais vai ser destruído. É o nome que faz o inferno tremer. É o nome que vaza a história. É o nome sobre o qual, Pai, nós cremos e em quem nós estamos salvos e em quem nós confiamos e em quem nós declaramos que é o Senhor das nossas vidas, o nosso Kyrios. Sim, Pai, nós estamos selados, não como escravos deste mundo, mas como amigos do Senhor, chamados em Cristo para servir. Obrigado, ó Deus, pelo milagre em nós. Obrigado pelos que estão abatidos, adormecidos, machucados. Levanta os que estão caídos. Fortaleça o ânimo daquele que está desesperançado. Levanta a alma que está atribulada, enclausurada. Quebra os grilhões. Levanta. Os que estão em tratamento, os que estão doentes, põe a tua mão e cura. E nos fortaleça, Pai, para enfrentarmos esses desafios. Sim, porque besta nenhuma, nem do passado, nem do presente, nem do futuro, nenhuma dessas bestas jamais poderá nos tomar das tuas mãos. Obrigado, Pai, por mais que tentem nos controlar, ó Deus, nós continuamos em fé, marchando como Jesus fez, de cidade em cidade, de lugar em lugar, de casa em casa, anunciando o Evangelho, dizendo para todos que se arrependam, porque o reino dos céus está próximo. É chegado o reino de Deus. Então, Pai, que nossas casas creiam, que nossas casas sejam cheias do Evangelho, que a bandeira do Evangelho seja hasteada em nossas casas, que a cruz seja erguida no centro das nossas vidas, Pai, e que cresçamos assim, vencendo, ó Deus, em nome de Jesus. Repreenda, Pai, toda enfermidade, toda seta do mal contra as nossas vidas, contra as nossas famílias. Abençoe as nossas cidades, abençoe os nossos líderes e ajuda-nos a perseverarmos na prática do amor, em fé, cheios de esperança, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.